O povo orava, a igreja orava e não tinha resposta. Jejuava, como estamos fazendo hoje. Mas a resposta não vinha. Tem fases na vida da gente que parece que Deus não está escutando, né? Aquele povo orava e cadê a resposta? Não vinha. Jejuava e Deus não ouvia, não atentava. E eles disseram isso na oração. Na verdade, Deus estava vendo tudo, estava ouvindo tudo. É que Deus estabeleceu que o homem viva da maneira como foi criado por Deus. Domingo passado nós falamos em Santo Amaro sobre a semelhança. Você acompanhou a mensagem? A Bíblia diz que não tinha ninguém na terra semelhante a Jó. Está falando de caráter, conduta, e o que ele sentia pelas pessoas. Então Deus chamou o profeta e falou: clama a plenos pulmões, grita se for necessário. Fala para eles em que eles estão errando, em que eles estão pecando, o que está impedindo a minha resposta. Em Isaías também, no próximo, se eu não me engano, no próximo capítulo ali, no 59, diz que a mão do Senhor não está, é isso mesmo, filho? A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, ou seja, socorrer e atender, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é uma muralha, é uma barreira gigantesca. Ah, mas tem barreira para Deus? Só o pecado é barreira para Deus. Para Deus não existe muralha, não existe barreira, não existe fronteira, não existe arma, contra Ele nada. Só tem uma barreira que para Deus na vida do ser humano, é o pecado. É a única barreira. Não existe barreiras para Deus, só isso aí. Voltando lá na mensagem do dia, do 58, ele falou: clama a plenos pulmões. Clama, ó. Versículo 2. Mesmo nesse estado, olha que coisa positiva, né? Olha que coisa positiva. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Quer dizer, o povo estava no estado pecaminoso, de muitos erros, muitas infrações, mas era como se errassem por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, porque eles procuravam todos os dias por Deus. Há dois tipos de pecador, né? A igreja hoje está cheia de santo. Quem é pecador aqui? Todos nós somos pecadores. Mas lá fora alguém vai dizer: mas então qual é a diferença deles para nós? Nós somos os pecadores que buscamos a Deus, que procuramos a Deus. Olha lá. Olha, Deus, ele fez uma observação, ó. Por isso que Deus mandou uma correção, um ensinamento, um alerta. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Olha que coisa legal. Aí o moço saiu lá da cadeia. Já fez parte, né, de uma facção, não, de mais de uma. E é coisa rara uma facção criminosa aceitar membro de outra facção. Acha que é espião, você sabia disso aí? Cadê ele? Cadê o moço? Levanta a mão aí, filho. Ele está aí? Não é você não, você está sem enjoado, é o outro. Hã?
É verdade que eu estou falando? O sujeito fez parte de várias facções. Uma facção desconfia quando chega. Rapaz, tu correu um risco danado, meu irmão. Passou 15 anos na cadeia. E lá conheceu a palavra e a esposa orando conosco. A mãe, perdão, a mamãe, é verdade. A mamãe orando no canal, na televisão, e ele tentou suicídio algumas vezes. 2 delas amarrou a corda e pulou. Estava roxo. Chegou um anjo de Deus, uma pessoa abençoada, e falou: você não vai morrer, você vai viver. Ele estava em pecado? Estava. Gravíssimo. Só que, mesmo em pecado, ele fez o quê? Procurou a Deus. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. O povo, tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Não que pratique a justiça, mas agem como se praticasse a justiça. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Esse é um passo, né? Isso é um passo, isso é um caminho. Você tem que tomar a iniciativa. Você é pecador? Sim, você é pecador. Nós também somos. Mas você é daqueles que pecam premeditadamente? Provavelmente. Mas se você procura, se você demonstra para Deus que quer mudar, Deus provoca essa mudança na sua vida. Eu preciso provar para Deus que eu quero mudar. É mais fácil provar para Deus do que para o homem, né? Porque Deus conhece pensamentos, sentimentos, tá? Então aquele povo, a igreja do Senhor na época, procurava a Deus, buscava como um povo que pratica justiça, não praticava, mas buscava como um povo que pratica, se interessava por Deus. Olha lá. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha a pergunta do povo para Deus, olha a oração deles, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Quer dizer, por que não tem resposta às vezes? Por que em determinadas fases da vida a gente sente que não está vendo a resposta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com o punho o iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, né, que é uma espécie de cana, de taboa, né, que fica ali na beira do rio, do brejo, que ele se curva, porque é muito alto, né? Estende debaixo de si pano de saco. É esse o jejum que me atrai? É esse o jejum que eu escolhi? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, ou seja, deixa de ser ímpio, que desfaça as ataduras da servidão,
deixa de escravizar os outros, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo, que é aquela canga que põe no boi, né? Só que tem muita gente usando isso, só que espiritualmente, né? Nós temos parte das nossas autoridades no Brasil, vivem exatamente desse jeito, e batem no peito e dizem que acreditam em Deus, só que a oração não vale nada, porque eles praticam isso aí. Só que não são só eles, né? Tem muita gente que vive desta forma, se diz crente em Deus, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem perdão no coração, né? E olha para as pessoas desta maneira. Eu já falei bastante sobre isso. Quantos de nós, em algum momento, não desejamos que o outro se desse mal porque nos causou problema? É esse o jejum que eu escolhi, que eu ensinei, Deus está falando. Coloca no texto, por favor, filho. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Ou seja, fazer a caridade, fazer o bem, matar a fome das pessoas, e e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Quer dizer, o jejum que eu escolhi não é cuidar de pessoas, não é salvar vidas. Então, quando é que o meu jejum, ele se torna forte? Quando é que a minha abstinência de alimentos em favor de Deus, em louvor a Deus, em reconhecimento, em gratidão, ela se torna poderosa? Quando eu pratico essas coisas, quando eu cuido das pessoas, quando sou hospitaleiro, quando mato a fome daquele que eu posso dividir, partir o pão com ele, quando eu faço o bem, o meu jejum é atendido. Quando eu faço o mal, o meu jejum é em vão, não vale nada. Quem entende a palavra? Não é esse o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Olha só. Então, olha o benefício desse jejum. De se jejuar, de se consagrar, mas com a conduta compatível com os ensinos, com a palavra de Deus. Porque tem crente que está jejuando, mas tem mágoa no coração. Você está sacrificando em vão, seu jejum não vale nada. Deus não vai ouvir a sua oração com o coração amargurado, ou magoado, rancoroso. Não. Se você nega o perdão, Deus não vai te ouvir. Não vai atender. Também não vai atender o seu jejum. Basicamente é esse o ensinamento. Ele falou para o profeta assim: ó, esse povo é um povo que me procura. É um povo que ora, é um povo que jejua, é um povo que vai na igreja, tá? Só que eles fazem isso por rixa. Tinha alguns que jejuavam para o outro morrer. Pelo que diz ali, ó, vou fazer um jejum para fulano morrer. Foi esse o jejum que eu ensinei, que eu escolhi? Ele está falando, o jejum que eu escolhi é que repartas com os famintos o pão. É que recolhas em casa. Eu tenho que levar eles para minha casa? Não, isso é figura de linguagem. Imagina, eu passo aqui na Avenida do Estado, de uma ponta a outra, é gente pedindo esmola. Você tira o carro do Lava Jato, eles jogam um punhado de água suja no carro. Quem já viu isso? Você dá uns trocados, fala, não põe não, meu filho. Quanto você quer? Quanto você precisa? Então, imagina se eu recolho de uma ponta a outra da Avenida do Estado e levo lá para casa. Não é isso. Mas se eu posso ajudar a matar a fome, se eu posso oferecer o que antes eu buscava,
O meu jejum será forte quando eu jejuar. Não sei se você entende. A minha oração será ouvida quando eu orar. Quer dizer, às vezes você ouve um pastor falando no rádio, nas redes sociais, vou fazer uma oração forte. Aí ele grita, você fala, meu Deus, que oração forte. Nada, isso não quer dizer nada não. Quer dizer nada não. Eu já mostrei para você que a oração em pensamento Deus ouve. Eu já mostrei isso para vocês? Várias vezes. Quem já viu a gente em pensamento orar e Deus atender? Então pronto. Então o que é oração forte? Que história é essa? Não, que eu vou fazer uma oração forte. A pessoa chega em casa, rapaz, o pastor quase quebrou o teto da igreja. Hoje foi forte. Forte o quê? Aconteceu o quê? A oração forte é aquela que sai da boca do homem que ajuda, da mulher que tem misericórdia, que tem compaixão, que socorre. A oração forte é aquela que sai da criatura que se doa. Filhinho, vamos prestar atenção. Foi esse o jejum que eu te ensinei? Deus fala. Que eu escolhi? Não. O jejum que eu escolhi é que soltes as ligaduras da impiedade. A impiedade vem de quem? Daquele que é? Ímpio. O ímpio pratica impiedade, é maldoso, é mau, o sujeito é mau. Você sabia que vem gente aqui na igreja, filma a reunião, fica no meio de vocês aí. Tem vários lá nas redes sociais, ele filma e ele quer achar alguma coisa errada para botar no canal dele. E quando ele está filmando, aí vem um sujeito lá do Maranhão que era leproso, que foi levado alguns anos atrás. Eu abracei ele, passei a mão nas costas dele. Você viu como é que ele estava? Ele filmou isso aí. Você acha que ele vai botar no canal dele? Não, não vai. Por quê? Porque ele é ímpio. Ele é ímpio e ele se alimenta da impiedade. E ele bate no peito e fala, eu sou crente. Tem um que tem o título de pastor lá no canal dele. Ele fala que é pastor. E ele fala mal de todas as igrejas, menos da dele, aquela. Não sei se é estratégia, ele pensa que vai atrair alguém, não atrai. Sabe por que não atrai? Filhinha, eu estou vendo que a senhora está cheia de recomendações médicas nas mãos. Não é verdade? É verdade ou não? Olha lá. Tem carta para tudo que é lado, né? Aliás, eu já desci aí e toquei. Mas tudo tem uma razão. Tudo tem um motivo, um porquê. Alguém me questionou sobre tragédia no Rio Grande do Sul. Falei, tudo tem um porquê. Pode não gostar do que eu falo, mas eu tenho que falar. Deus falou para o profeta, clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Por quê? Porque o profeta quer falar só o que agrada, com medo de causar descontentamento. Eu sei que tem gente que não é muito contente comigo. Eu às vezes tenho vontade de falar só coisas que fazem você sorrir, mas eu não posso não. Às vezes eu tenho que fazer você chorar. Eu tenho que falar o que é. Então, eu estou dando só um exemplo, né? É claro que não é só ela que está com o celular ligado. Se eu vou na igreja para ouvir a voz de Deus, a pergunta é, Deus vai telefonar no meu número? Não vai. Aí o que eu tenho que fazer? Eu saio de casa e falo, vou lá ouvir a voz de Deus. Aí eu vou lá com o telefone ligado. Ainda lá com som de orelhão. Não pode, não pode. Você tem que
ter disciplina na sua vida. Por favor, preste atenção no que eu estou falando. Você tem que ter disciplina, tá? Quando você for para o trabalho e está esperando telefonemas, deixa ligado. Coloca lá em cima. Quando for ouvir a Deus ou buscar a Deus, desliga tudo. E se desliga também das suas preocupações. E se apegue àquilo que Deus vai falar com você. Nas mais de 4 décadas de convivência com o público, eu sei agradar também. Eu poderia usar técnicas para impressionar. Mas eu abro mão disso. Eu prefiro ser o que sou e passar só o que Deus me dá. Eu posso impressionar você e você se sentir vazio e derrotado cada vez mais. Uma vez, um dos meus livros tem esse relato. Uma mulher veio aqui pedir pelo marido. Ela foi em todas as igrejas. O marido era alcoólatra. E ela o amava e ele queria vê-lo transformado. Não conseguia. Estava atendendo com a bispa ali, ó. Uma sexta-feira à tarde, eu acho. Aí ela falou para mim: Deus não me atende, Deus não me ouve, Deus não gosta de mim. Estou sofrendo há tantos anos. Já fui em todas as igrejas, ela falou. Falei, puxa. Ela falou, essa é a última porta. Eu falei, normalmente quando bate aqui não vai em lugar nenhum mais não. Aqui se ouve, você vai ouvir o que você tem que ouvir. Você pode me xingar, pode fazer o que você quiser. Pode falar o que quiser. Mal educado, já me chamaram de tanta coisa. Pode chamar. Mas vai chegar um dia que você fala, eu estou ouvindo nas redes sociais, você ouviu aí? É médico, é juiz, é desembargador, é promotor, é autoridade política. Aí eu vou amaciar para aquele ali, porque ele é juiz. Não vou amaciar para ninguém, eu vou falar o que Deus mandou falar. Se aceitar, aceitou. Se não aceitar, o que eu posso fazer? É o que Deus mandou eu falar. Eu vi o seu programa, eu acho que o senhor pode me dar a resposta. Eu falei, posso. Por que Deus não me atendeu, então, apóstolo? Eu falei, porque a senhora nunca buscou a Deus. Como não? Aí foi falando o nome das igrejas, foi em tudo que é igreja. Fiz campanha, falei, não, isso aí não é buscar, não. A senhora não buscou a Deus. Mas eu esperei que o senhor fosse me ajudar. Eu falei, mas eu estou te ajudando. A única ajuda para a senhora é essa. O remédio para a senhora é esse aqui, não tem outro não. Estão dando a vacina errada. Mas eu não entendi, eu falei, a senhora vai entender, calma. A senhora entrou aqui, qual foi a primeira pessoa que a senhora falou? Meu marido. Eu falei, então. Quando saiu de casa, qual foi a primeira pessoa? O marido. Eu falei, vou buscar para você, marido. Quando a senhora fala com a amiga, a senhora fala de quem? Do marido. Seu Deus é o seu marido. O dia que a senhora trocar o Deus marido pelo Deus vivo, o seu marido se liberta, é salvo. Eu tenho que largar ele? Não. Você não pode pensar que Deus é só para dar o que você quer. Você foi feito para exaltá-lo, para o louvor de Deus. Está lá num livro meu, não lembro mais agora. Você já deve ter lido isso, meu livro.
Pai. Ela começou a chorar. O senhor é brabo, bem que falaram. Eu falei, não sou brabo, não. A senhora está enganada. Você já foi atendido por já? Já fui, já falei com tanto pastor na vida. Eu falei, então, esse aqui é o último que a senhora vai falar sobre isso. A senhora vai vir para a igreja sem tocar no assunto. A senhora não vai nem pensar no seu marido. A senhora só vai dar louvores, agradecer a Deus, porque ele já era para ter morrido e tá. É mesmo? Como é que a senhora sabe? Ele era para ter morrido. Deus está só esperando a senhora fazer do jeito certo. Então não é jejuar pura e simplesmente, não é orar pura e simplesmente, não. É entender que o pivô não é o marido, não é a mulher, não é o filho, não é o problema, não, é Deus. O centro de tudo é Deus. Você tem Deus, então você terá tudo que Deus tem para te dar. É Deus. Não tem barganha. Se tivesse barganha, você e eu estávamos quebrados. Fala aí alguma coisa que você tem para dar para Deus que Ele não tem. Um liquidificador? Uma máquina de lavar? Uma casa? Você tem o que para Deus? Um carro? Deus não precisa de carro. Deus está aqui. Quem acredita que Ele está aqui? Quem acredita que Deus está lá no Japão? Então não precisa de carro para quê? De avião? Deus não quer seu avião, seu carro, sua casa, nada disso. Isso é besteira. E me critica aí, pastor, também na sua igreja, que você está pedindo a casa do povo. É isso mesmo. O jejum que eu quero de você, ele está falando, é que você mata a fome do necessitado dentro das suas condições, é óbvio. Tá? Que você estenda as mãos. Sabe que esses dias eu comentei no programa, eu lembrei de uma situação. A obreira psicóloga está aí na igreja? Eu acho que não está não, né? Ela mostrou uma foto tão bonita no celular esses dias. É do menino lá o jovem. Um rapaz lá de São José dos Campos. Eu não sei se ela deu para o diretor aí. Eu desci do monte. Eu e a bispa fomos no monte lá para o lado de Guarulhos, que é Bom Sucesso. Não tem um lugar chamado Bom Sucesso lá, não tem? Nós estávamos numa campanha. Foi uma das piores fases assim. Eu tenho enfrentado muitas lutas, igreja, muitas angústias. Mas eu estava muito angustiado, muito. Aí nós fomos no monte. Eu falei para ela seguir, eu falei, leva ela para casa, eu vou passar na igreja. Passei que eram umas 4 horas da madrugada. Estava aberta, né? A igreja estava naquela situação lá. Fecha, não fecha. E de madrugada tinha uma mulher aqui dentro, uma jovem mãe com o menino no colo. Eu cheguei aqui e a mãezinha estava chorando mesmo, soluçando. E o menino nos braços, os olhos roxos, magrinho. Quando eu cheguei perto dela, ela jogou ele assim nos meus braços. Falei, o que você quer, mãezinha? Eu estou cansado, eu vim do monte agora. Ela falou, eu perdi o meu filho, mas o Deus que estava com o Senhor lá no monte, ele pode dar vida para ele de novo. É dramático o depoimento dela depois. Olha lá o menino lá. Olha lá como é que ele estava. Aquele ali, o carequinho, que está com o bebê no colo. Ó. Olha o olho dele. Se você ver a foto desse rapaz hoje, que pena. A obreira me mostrou domingo passado. Que pena. Você tem a foto dele agora? Você tem a foto dele? Não, na internet, é o seu celular.
Você não está pagando a internet, você tem que pagar, irmão. Hein? Você encontrou a foto dele? Ah, daqui a pouco a gente vai mostrar ali. Olha lá, a mãezinha lá. Ali já estava curada, já estava sorridente ali, ó. Agora, faz o seguinte, olha o menino lá, ó. Faz o seguinte, põe a foto, isso. Olha o menino lá, que ele está do lado dela, ó. Solta o áudio dela um pouquinho, vai, filho, vai. Vai. Ele não aguentava Tanta dor. mais. Solta o áudio, por favor. Tinha dor, minha filha. Tinha muita dor. Ele chegou, ele não andava, ele se arrastava, carequinho. O senhor pegou ele e ele chorando. O senhor falou, então, já que tem que voltar para o hospital, vai. Mas após, foi a última porta. E lá Deus ouviu, lá Deus honrou. Lá Deus deixou meu filho vivo aqui, está com 13 anos agora. Firme, forte, com muita saúde. Traz ele aí, nada, botar a não. nele. Eu quero ouvir na íntegra essa semana esse aí, tá? No meio do povo. Ali foi no bar de chuva, nem sei, acho que Santa Amaro, né? Terreno. Olha só. Olha lá ele lá, ó. Olha o rapaz aí que estava morto. Dá uma olhada. E ele se formou agora, não foi, filho? Hein? Ele acabou de se formar, esse rapaz, olha lá. Que rapaz bonito, tá morto, olha lá a foto dele, olha lá. Olha ele lá. Rapaz, se eu encontrasse, eu não ia reconhecer, não. Deus é tremendo. Tremendo. Olha ele lá. Ele acabou de se formar, não sei o que foi, não, mas falaram para mim. Olha ele aí. Imagina ele olhando para aquela imagem ali dele. Uma junta médica falou, mãezinha, não se desespera, mãezinha, não tem jeito mais. Ela falou, eu vi na televisão um homem que vai no monte. Um homem que ora no monte, eu vou lá. E eu falei para ela assim, está tudo gravado, eu falei, você deu muita sorte, filha. Eu falei, eu peguei esse menino nos braços, no colo, magrinho, leve. Eu falei, você tem muita sorte. Por quê, apóstolo? Eu falei, porque eu estou chegando do monte e tudo que eu pedi para Deus hoje Ele me dá. Engenharia. Virou engenheiro, moço. Olha lá. Olha lá que engenheiro bonito, ó. Ele está com cara de engenheiro mesmo, hein? Mas engenheiro é diferente? Podia ser médico também, né? Advogado. Mas o que é lindo nisso é que estava contado com os mortos e Deus resolveu dar a vida para ele. Isso é que é lindo. E eu e a bispo estávamos num propósito. Fomos várias vezes. E a gente subia chorando e descia chorando. Tem fases da vida que você acorda chorando e vai dormir chorando. Mas eu me apego ainda àquela palavra que diz que o choro pode durar uma noite. É uma fase, né? É uma fase. Esse engenheiro hoje era um menino condenado, desenganado. Leucemia, só que estava daquelas bem aguda mesmo, que mata, né? Não tinha transplante mais, medula, não tinha nada que desse jeito. A mãezinha jogou ele assim, ela falou, jogou para mim, jogou e falou, pede para o seu Deus, que estava no monte contigo. Eu falei, ele estava mesmo, ele veio para cá, ele veio comigo. Ele está no monte comigo, ele está na igreja, ele está onde eu estou. E eu vi esse moço, eu fiquei muito emocionado semana passada. Se não aprender a ser abençoado, não vai ser nunca. Ah, mas tem que aprender? Tem. E quando é? Quando se ouve. Quando se ouve. Eu, se eu fosse escrever livros de
tudo que eu já vi, ia ser difícil colocar aqui dentro. Eu já vi coisas que me dão autoridade para dizer que Deus vai mudar a sua vida. Eu já vi coisas que me dão autoridade. Você sabe por que a Bíblia diz que Jesus era diferente dos pregadores da época, dos profetas? Até os fariseus disseram: esse homem fala como quem tem autoridade. Olha lá. Porque ele as ensinava como quem tem o quê? E não como os escribas. Os escribas anotavam lá, faziam um texto, um script, um texto. E aí começavam lá, palestrantes. Virou moda esse negócio. Vem fazer uma palestra aqui, eu não sei fazer palestra. Eu não. Ô apóstolo, vem fazer uma palestra na minha igreja, para quê? Eu vou fazer palestra, coisa nenhuma. Eu não sou palestrante, não. Perguntaram para mim, que tem igreja que anuncia, a reunião dos palestrantes aí. Lá na sua igreja tem palestra? Eu falei, lá não tem não. Mas você não ensina? Eu falei, ensina, mas não é a gente não. A gente só deixa passar pela gente. Vem lá do alto. Vem do céu. Tem nada de palestra aqui. Aqui vem do céu. Aqui é essência. Você sabe o que é essência? Sabe? Essência. Então o jejum, a oração, só tem poder quando você muda comportamento, caráter, conduta, tá? Quando você muda sentimentos, pensamentos. Por quê? Porque Deus não é como os homens. Se Deus fosse como os homens, eu poderia ensaiar uma oração, decorar, falar bonito, palavras persuasivas, belas palavras. Tem oradores aí que quando falam, encantam, tão bonito que é. E o vaso continua vazio. Deus não me chamou para encantar você não, mas para mudar a sua vida, para te abençoar. É isso. E essa mãezinha hoje vê o filhão formado engenheiro, Fala para ela que Deus não está aqui. Liga para ela e fala, Deus não está aqui na Mundial, não. Ela vai falar, você deve estar em outro lugar. Porque quem vai fazer isso? Como é que eu não sou médico, não sou nem enfermeiro. Eu não sou nada. Nada. Se tem um sujeito que pode dizer que não é nada, sou eu. Eu também não tenho vergonha de falar isso, não. Aliás, é muito melhor mesmo falar a verdade. Eu não sou nada, porque qualquer coisa que você vê de anormal, de extraordinário, de sobrenatural, você vai dizer, realmente é Deus puro, porque Ele não está participando disso, não. É Deus puro. A pastora Fabiana falou agora há pouco, é Deus puro. Ela usou isso aí. É porque uma mulher não tinha, não sei se é ovário, as trompas, não sei. A mulher ligou aqui agora há pouco. Não tinha nem as trompas. Eu só sei que ela concebeu e é um menino. Você viu o menino que bonito? Que lindo. É mão de Deus, gerado na mão de Deus, hein? Rapaz. Não é mão de Deus? E Deus precisa
a ciência pode não gostar do que eu vou falar agora. Deus precisa que a mulher tenha ovário para gerar? Tenha trompas para gerar? Deus precisa que a pessoa creia e se molde nos moldes da palavra do Senhor. Você não vai ser santo, não. Você não vai conseguir. Você não vai ser perfeito. Eu não sou. Eu erro. Mas você vê que Deus falou assim, Deus falou o lado positivo daquele povo, ó. Mesmo nesse estado, eles têm vindo a mim, eles me procuram com zelo, eles têm prazer no meu ensinamento, não é isso, filha? Olha lá, mostra lá, filha. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, ó, todo dia. Você acha que Deus não vai mostrar, ó, filho? Já que você veio várias vezes me procurar para eu te ajudar, você vai ter que andar desse jeito. É isso que ele está dizendo. Olha mais para baixo lá, só para arrematar. Não, filho, aí você foi embora para casa já. A gente parou aí? Ah, é verdade. Olha que legal o versículo 8. Do 8 ao 11, olha que coisa linda. Então, romperá a tua luz como a alva. Aí se você olhar lá em cima, se você procura vestir o que está nu, matar a fome do pobre, ó. Se você procura ajudar as pessoas que precisam, tá? E nem sempre essa fome é de alimento, não. Muitas vezes a fome é da palavra, é de um ensinamento. É você chegar e falar assim: você está triste por quê? Você está sofrendo por quê? Eu conheço um Deus que vai mudar a sua história. Pronto. É matar a fome. Ó, eu já era para ter morrido há muito tempo. Você sabe disso. Eu estou aqui porque eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que chegou faminta. Não estou falando de comida não, tá, igreja? Também isso. Mas principalmente fome da palavra. Ia nas igrejas e saía com fome, por quê? O sujeito fala muito bonito, mas não tem essência. E a palavra é revelada. Se Deus não revelar a palavra para você, você não a compreende. Eu não estou preocupado se você vai falar: puxa, que orador. Eu quero saber de louvor seu. Eu não. Dá o seu louvor para Deus. Então, o versículo 8, por favor, filho. Romperá a tua luz como o quê? E a tua, olha só, olha que coisa linda, a tua cura brotará sem detença. Ninguém vai impedir você de ser curado, ó. A tua justiça irá a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se você ver a minha versão então bíblica, como explica isso, é mais simples. Olha o versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, aquilo que você deseja de mal para os outros, o dedo que ameaça falar injurioso, e o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Que coisa, hein? O Senhor te guiará continuamente, não é só um dia, não é só um momento, não. Continuamente, ó. Fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam.
Eu poderia ser feliz só com uma dessas aí. Você também. A pessoa que está nos ouvindo, só com uma dessas promessas aí já resolve a vida dela. Porque isso é figura de linguagem. Quando fala que a água jamais falta, qual é o papel da água? Qual é o objetivo? Se você buscar, se você estudar sobre os benefícios da água, a água é a vida mesmo. É a vida. Até o alimento que eu como, sem a água, ele não vai me alimentar, ele não vai me nutrir. Você sabia disso? E ele já foi produzido à base de água. Nossa vida é à base de água. Por isso que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então essa água aí é uma figura de linguagem. Isso aí é suprimento, é não ter sede. Sede é o quê? Necessidade. Qual é o sintoma da sede? Que mata. Desidratação. A falta d'água. Isso mata. Você consegue ficar sem comer mais dias do que sem beber. Quem sabia disso? Eu fiquei 8 dias sem comer. E quando deu 3 dias que eu não bebia, eu comecei a ter tonturas, alucinações. Eu nem sabia onde eu estava mais. Quando veio na minha cabeça que eu estava lá em Mato Grosso com Confresa, eu falei, eu tenho que ir embora agora. Eu nem sabia onde eu estava mais. 3 dias sem beber água. E 8 sem comer eu fiquei. Poderia ficar mais uns dias sem comer. Mas sem beber, não consegue. Mas não é bem de água que ele está falando. Ele está falando de necessidades básicas do ser humano. De coisas que eu e você não podemos viver sem. Isso pode vir dele. Então tudo isso ele tem para nós, se atendermos, se atentarmos aos seus ensinos, aos seus ensinamentos. Igreja, seu jejum pode ser poderoso. Sua oração pode ser forte. E não tem quem resista à oração de alguém que se molda nesses moldes aí. Não tem demônio, não tem doença, não tem inferno, não tem adversário, não tem ninguém que resista à oração de alguém que, além de procurar a Deus, como fazia a igreja, procura se consertar, se moldar, se afinar com Ele. Igreja, Valdemiro nunca foi seu socorro, Deus é o seu socorro.